Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a Rafaela Cardoso, sócia da Odgers Bernston Brasil. Hoje no Odgers Talks eu conto com a presença do Helder Jaskolka, que é o Country Manager da Vim. Helder, muito obrigada pelo espaço na sua agenda para poder conversar com a gente e contribuir com seu capital intelectual hoje no tema que vai ser a evolução da transformação digital no Brasil. Boa tarde, Rafaela. Eu que me sinto honrado e agradeço por essa oportunidade única aí e por poder compartilhar um pouco sobre um tema que é tão importante no dia a dia e tão presente nas nossas vidas, né? Eu que agradeço. Bem, a Odgers é uma consultoria, né, de recrutamento e seleção de capital humano, e eu vou começar essa conversa com você como eu converso com todos os candidatos, né? Então, me fala um pouquinho de quem é o Helder. Perfeito. Bem, o Helder é uma pessoa que eu diria como improvável numa carreira dentro de tecnologia, porque eu comecei como técnico de campo aos 16 anos como estagiário da IBM, trabalhando Legal. com manutenção de equipamentos, de informática, né? E quando eu entrei na IBM, eu vim de uma origem muito simples, muito humilde. Quando eu tinha 16 anos, eu inclusive não falava nem o verbo to be em inglês. E quando eu consegui ter essa oportunidade de entrar na IBM através de um estágio, eu vi que ali era uma grande oportunidade de ter aquilo como uma plataforma de mudança na minha vida como um todo e também na minha carreira. E foi realmente o que aconteceu. A IBM foi uma excelente escola, passei 10 anos na IBM, tive a oportunidade de liderar grandes equipes na IBM, aproximadamente 30 pessoas, é, assumi cargos de liderança entre 23 e 24 anos, e todas as pessoas da equipe já eram mais velhas do que eu na época, e eu digo que a IBM foi a grande escola, né? A segunda grande plataforma foi sempre continuar com foco no meu desenvolvimento. Então, Uhum, eu vi que, além de ter aquela porta na IBM para mudar a minha carreira, falar inglês uhum, era fundamental, estudar em escolas de primeira linha seria importante para a minha carreira. E aí, uhum. depois de 11 anos na IBM, eu iniciei uma pós-graduação no INSPER e eu não me sentia mais confortável trabalhando na área de serviços de tecnologia, eu queria migrar para a área de negócios. E aí foi Tá. a decisão mais arriscada que eu tive na minha vida, porque eu não tinha carteira de clientes, eu não tinha conta, eu não tinha experiência em vendas, e eu estava com 28 anos de idade, e eu estava preocupado o seguinte, se eu tivesse um filho, eu ia ter medo de fazer essa mudança, então Aham. era aquele, né? E eu sou casado desde cedo, eu casei quando eu tinha 22 anos, minha esposa tinha Olha. 21, então já são belos anos aí de relacionamento, e na época Uhum, ela super me apoiou, deu fazer uma movimentação mais agressiva, e aí mais ousada, vamos dizer assim, foi uhum. um parceiro da IBM com vendas, fiz essa transição, que foi a melhor decisão de carreira que eu tomei na minha vida, né? Foi quando mudou, virou a chave. Foi quando virou a chave. Ir para a área de vendas em tecnologia foi o grande salto que eu dei na minha carreira, assim, que eu acho que seria impossível chegar nesse patamar hoje sem essa mudança. Ou seria muito mais difícil. Não vou dizer impossível, mas com certeza seria muito mais difícil, né? Aham. Então, eu enxergava a área de vendas de tecnologia como uma área core em qualquer empresa de tecnologia, né? Sempre Uhum, isso como um fator chave. Depois de trabalhar no parceiro da IBM, eu trabalhei na EMC, que hoje é Dell EMC, que foi a maior aquisição da história de tecnologia. uhum, Depois de passar pela Dell EMC, tive a minha primeira passagem pela Vim, né? Depois da Vim, tive uma experiência também muito boa na Salesforce, uma experiência incrível, né? E tá. no passado tive a honra e a oportunidade de assumir a operação da Vim Software no Brasil. A Vim é uma das poucas empresas de software que tem um faturamento acima de US$ 1 bilhão no mundo. É uma empresa que cresce 3, 4 vezes a média de mercado no mundo e tem ajudado muitos clientes nesse desafio de transformação digital. Juntamente com isso, meus últimos 3 anos foram interessantes, porque, na verdade, os últimos 2, né, quando eu voltei, eu estava para terminar meu MBA, eu tive a oportunidade de fazer MBA na Kellogg, para mim Uhum, foi uma experiência transformadora, incrível, é, foi, um, é, foi muito impactante mesmo, uhum. e foram 2 anos indo e voltando para os Estados Unidos, porque o curso era literalmente lá, então eram 5 dias indo e voltando. Então, ano passado, para mim, Rafaela, foi bem interessante, porque no meio do ano eu assumi a Vim, a minha esposa estava grávida, fazendo MBA Nossa, na Kellogg, ou seja, a agenda estava tranquila. aham, imagino. Mas, enfim, acho que, de certa forma, acho não, tenho certeza que todas as experiências que eu tive
colaboraram demais para formar o profissional que hoje eu sou. Uhum. Desde o início, trabalhando com serviço ao cliente, hoje eu tenho muito comprometimento com o sucesso do cliente, no relaciono muito foco na experiência do meu cliente, que é algo que eu trago desde o atendimento técnico, quando eu iniciei minha carreira, né? E estou bem feliz aí, bem feliz pela oportunidade única aí de praticamente novo, estou com 36 anos, ter a oportunidade de liderar uma multinacional de software, uma experiência única. Excelente. São competências, né? Então, eu sempre falo, né? Não existe o lado profissional e o lado pessoal. Não existe aquele profissional que a gente fala, deu 6 horas na sexta-feira e agora eu vou ter minha happy hour. Você tem que estar feliz naquilo que você faz, né? Então, isso quer dizer se dedicar para o MBA no momento que a esposa está distante, no momento que você assume um novo desafio. Tem que fazer muito sentido do ponto de vista pessoal e profissional para poder realmente fazer com gosto e eu acho que se dedicar para aquilo, né? Sem dúvida, realmente. Tem que ter muita paixão, tem que ter amor. E quando você tem amor por aquilo que você faz, as coisas são completamente diferentes, né? O impacto na sua vida e o impacto nas outras pessoas que Sim. estão ao seu lado é completamente diferente. Uhum. É isso, muito bom. Prazer em te conhecer, Helder. Acho que todo mundo gosta aí de ouvir realmente o lado pessoal, né? Não só aquela figura, né, do country manager, abaixo dos 40 anos, que já está lá, mas tem uma trajetória aí e alguns elementos de competência que você te dá para poder perceber no seu discurso. Bem, então vamos para o tema, né, que é a evolução da transformação digital. A minha primeira pergunta é que não há dúvidas, né, sobre a importância da transformação digital para a sobrevivência e também perenidade dos negócios nos dias de hoje, né? Ao mesmo tempo que os benefícios eles são inegáveis, né? Eu entendo que tem uma jornada, né? Tem vários desafios na sua implementação. Minha pergunta é essa, assim, na sua visão, como que o mercado brasileiro tem lidado com esse processo, né? E quais são os inibidores dessa implementação? Bem, o mercado brasileiro, em termos de transformação digital, ele tem um comportamento, vamos dizer, interessante, Rafael. Porque existem dois lados. Existe um lado que é, por exemplo, das empresas que têm alta maturidade digital. O grupo de Uhum, empresas que possuem alta maturidade digital, eles não devem em nada com as empresas que têm alta maturidade digital ao redor do mundo. uhum, Estão num nível de excelência comparado às melhores empresas que têm a alta maturidade digital em qualquer parte desse mundo, dos mercados maiores e mais desenvolvidos. A gente tem ótimos uhum, aqui no Brasil, inclusive de empresas brasileiras mesmo. O setor financeiro e o varejo são, no Brasil, são boas referências de algumas empresas que possuem alta maturidade. Por outro lado, se nós compararmos o Brasil como um todo, a maturidade em si, ela está atrasada quando comparada a outros países, inclusive vizinhos nossos da América Latina, como a própria Colômbia e o México, né? uhum, Aí, eu acredito o seguinte, aí há uma série de teorias e de análises, né, para entender uhum. de forma mais aprofundada a transformação digital. Mas eu gosto de ser um pouco pragmático e eu consolido muito em processos, pessoas e tecnologia. Na verdade, deixa eu mudar aqui a ordem. Pessoas, primeiramente, né? Tecnologia e processo pode vir em qualquer ordem, mas Uhum, esses pilares para mim são fundamentais. E aí, em qualquer uma dessas caixinhas, de forma simplória, dizendo, você tem uhum, uma série de práticas e competências que são fundamentais para atingir uma alta maturidade digital. E aí, uhum, para mim, na verdade, um dos grandes inibidores é como eu faço esses três trabalharem de forma orquestrada, como se fossem três engrenagens mesmo. Porque para uhum, eu consigo ver uma alta maturidade digital se esses três pilares não estiverem trabalhando de forma coordenada, cada um explorando o seu máximo, ou cada um ajudando de maneira significativa dentro desse processo. Então, quando a gente olha uhum, para a tecnologia, as ferramentas que são utilizadas hoje são fundamentais para as empresas conseguirem ter competitividade, né? Por outro lado, uhum, não adianta você ter a melhor tecnologia se você não tiver uma pessoa preparada para lidar com a tecnologia, né? uhum, Como? Não adianta você ter as pessoas certas e as tecnologias corretas, mas os processos remetem a modelos de negócios de 30, 40 anos atrás. Então, uhum. os grandes inibidores são fazer esta engrenagem de forma coordenada, trabalhando de forma colaborativa. E isto eu vejo como uma grande dificuldade. Entendi.
Faz muito sentido. E tem a ver com a minha segunda pergunta para você, né? Então, muito fala que a transformação digital ela vai muito além da tecnologia, né? Não diz respeito apenas a isso, né? Mas está diretamente relacionada com a transformação de cultura nas organizações. Então, minha pergunta é se você compartilha dessa visão, né? E quais subsídios você, enquanto líder, considera fundamental ou fundamentais, né? Para um Uhum. processo ser bem sucedido. Eu concordo e muito, né? Acho que a cultura é um fator extremamente crítico nesse processo de transformação. Uhum, Um fator que eu acho extremamente importante para as empresas terem em mente nesse período que a gente está vivendo, que exige que força as empresas a mudarem, né? E que cada vez mais a transformação não é mais algo a mais, está se tornando cada vez algo vital para os negócios. É uhum, qual é o foco da empresa? E eu entendo que se a centralidade for no cliente, a possibilidade da empresa conseguir culturalmente uhum, digerir isto e compartilhar de forma estratégica dentro da empresa vai fazer muito mais uhum, sentido. Porque quando a gente fala de transformação digital, a gente não está falando de uma simples melhoria de processo, né? A gente, uhum, e quando a gente fala de centralidade no cliente, a gente está falando da experiência do cliente. Por quê? O uhum, cliente digital, ele não compara mais uma empresa com a outra empresa da indústria. Ele compara a empresa com a excelente experiência digital que ele tem com outras indústrias. Então, uhum. um usuário do banco não está comparando o aplicativo do banco A com o banco B. O usuário do banco está comparando o aplicativo dele com um aplicativo para carona, com um aplicativo para pedir alimentos, A né? experiência dele, né? Exatamente. E se a empresa foca no cliente, o que, que acontece? Ela começa a entender que o mais importante é o negócio e a experiência do meu cliente. E aí ela acaba trabalhando de uma forma mais colaborativa entre negócios, entre tecnologia e entre as áreas. Porque, Uhum. infelizmente, Rafaela, é comum você ter várias empresas dentro de uma empresa. Então não adianta. Feudos, né? Exato. Exatamente. Sim, sim. Excelente, exatamente. Então é a área de marketing que não fala com a área de vendas, é a área de vendas que não fala com a área de pós-vendas, né? Uhum, É a área de pós-vendas que, enfim, não fala com a logística. E aí, no final do dia, quem tem uma experiência horrível é o cliente. Talvez ele começa muito bem essa experiência e termina muito mal. E no fundo, uhum, qual é o único fator em comum entre todas essas áreas dessa empresa? O cliente, a uhum, experiência que ele tem. Então, eu acredito que se as empresas colocarem como centralidade o cliente, o que, que ela vai fazer? Ela vai fazer com que as áreas, as estruturas, as competências não olhem simplesmente para o seu processo específico, mas tenham uhum, uma visão mais holística do negócio para entender como ela compõe aquele todo e trabalhe de forma mais colaborativa. Até uhum, pegando isso dentro de cultura, eu vejo, por exemplo, que a área de tecnologia dentro de uma empresa é fundamental hoje para os negócios. E se você tiver, por exemplo, um head de tecnologia que não entenda de negócios, ele está no século passado. É sim. fundamental que ele tenha esta capacidade de colocar criar pontes entre negócios e tecnologia para que a empresa sim consiga extrair o máximo dessa experiência. Então, para mim, eu colocaria aqui: se culturalmente a empresa tem como meta a centralidade no cliente, vai ser muito mais fácil ou menos doloroso ela fazer Uhum. internas e acabar com esses feudos que traz uma experiência horrível no dia a dia. Uhum. Muito bem colocado. E até uma observação, né, para as posições de tecnologia que nós trabalhamos aqui, um dos principais assuntos recorrentes é justamente esse: como esse diretor de tecnologia, esse CIO ou CTO que seja, ele vai trazer, vai ser a ponte entre as áreas de negócio e atuar de uma forma estratégica. Então, não é mais aquele cara com conhecimento técnico aprofundado, né, com as melhores faculdades apenas ou cursos, é realmente sabendo ter uma visão estratégica e olhar para o negócio e fazendo-se presente com uma cultura colaborativa, trabalhando aí com as outras áreas. Exatamente isso. Não, perfeito, perfeito. Não dá para pensar de forma analógica nesse mundo digital, né? É isso. Muito bom. Bem, uma consequência direta da transformação digital é a explosão da quantidade de dados que as empresas precisam gerenciar e também proteger, né? E a gente tem observado nesse mercado um aumento das ameaças, né, desses dados. Como que a tecnologia pode ser aliada do negócio na superação desses desafios?
Perfeito. Bem, isso remete ao início da nossa conversa daqueles 3 pilares que eu entendo como importantíssimos, né. Uhum, Então vamos para o pilar da tecnologia, né. Se você não tiver uma tecnologia que seja inteligente o suficiente, isso coloca em risco o seu negócio. Porque na medida que os negócios estão se transformando nos digitais, há uma uhum, linha que é complexa de você entender qual é a fronteira do negócio e qual é a tecnologia. São muito próximos ali, entendeu? Então imagina, uhum. por exemplo, uma empresa de varejo ficar fora do ar hoje, né? É um impacto no negócio direto. Com certeza. Uhum. Tem, né, só para você ter uma ideia, inclusive, a Vim fez um trabalho de pesquisa com 1.500 grandes empresas pelo mundo, né? E o custo de uma hora fora gira em torno de US$ 67.000. Uma Ah, hora que o negócio fica fora do ar, nossa, não fazia ideia. US$ 67.000 por hora, Meu né? Deus. Então a gente Uhum, começa a ver que a tecnologia, ela, a linha limite entre a tecnologia e o negócio, ela é cada vez mais tênue, é cada vez mais difícil de você compreender, né? E cada vez se torna uma única coisa, né? E aí, dentro desse processo, se você não tiver ferramentas que sejam inteligentes o suficiente para conseguir te ajudar nessa uhum, gestão, fica muito difícil. Inclusive, dentro uhum, de tudo, Rafaela, um dos pontos que as empresas citaram como o maior ponto de entrave para a transformação digital são os sistemas legados, os softwares legados. Porque uhum, não adianta você trabalhar em 2020 com uma tecnologia de 1980, porque isso, o que hoje os mercados exigem? Tempo de resposta, agilidade, flexibilidade. Se você não tem uma tecnologia que te ajude no seu negócio, você tem um grande problema. Então, quando eu falo de ferramenta inteligente, eu falo de uma ferramenta que atue de forma preditiva, ou seja, não necessariamente ela precisa esperar que o problema aconteça para falar, vamos agir. Ela precisa procurar por comportamentos que indiquem que possivelmente aquele problema vai ocorrer e ela precisa alertar as pessoas para tomar uma ação. Então, uhum, não é simplesmente ter uma ferramenta que te ajude com o problema, é ter uma ferramenta que te ajude a evitar o problema. E aí, uhum, principalmente na parte dos dados, eu vejo que há 3 pilares e que, infelizmente, com a maioria das soluções legadas, as empresas não conseguem ir para esse terceiro pilar. O primeiro é proteger e o segundo é o gerenciar, que você comentou comigo, né? Agora, uhum, o terceiro, que é fundamental e as empresas precisam estar preparadas urgentemente, é justamente desbloquear o poder desses dados. Se você tem uma uhum, massa de dados e hoje o seu dado pode estar em qualquer lugar, não está mais só dentro da empresa, dos servidores da empresa. Hoje, a uhum, gente tem as tecnologias de nuvem causando uma disrupção muito grande. E uhum. a principal empresa de nuvem não era uma empresa de tecnologia, é uma grande varejista americana. Olha como a disrupção tem vindo de forma acelerada, né? Sim, sim. Hoje o seu dado pode estar dentro da sua empresa, fora da sua empresa, né? Pode estar um pedaço aqui, outro pedaço lá. Então, o que você precisa? De uma solução inteligente que te ajude a proteger, independente de onde ela esteja, te ajuda a gerenciar e ter visibilidade, independente de onde ela esteja, mas que vá além, que te ajude a desbloquear o poder de dados que são extremamente valiosos para você entender qual é o comportamento do seu cliente, qual tipo de produto novo você pode lançar, você entregar uma experiência nova para o seu cliente. 95% dos dados dos clientes são dados secundários, que são principalmente através da forma de backup. E hoje, infelizmente, com as soluções legadas, o cliente só faz Ctrl+C, Ctrl+V todo dia. E o que a gente Uhum, tem cuidado, por exemplo, na nossa tecnologia, por isso que a gente tem tido uma adesão massiva no mercado, né, e ajudado os clientes se você tem uma tecnologia que te habilita, você vai além. Então você não só apenas protege, como gerencia. Você protege melhor, você gerencia melhor e você extrai valor dos seus dados para impactar o seu negócio. esse é o diferencial, né, é o valor, Exatamente. sem Exatamente. dúvida. Exatamente. Muito bom, muito bom. Poxa, Alder, muito obrigada. A gente vai concluir, o objetivo é ser uma conversa mais assertiva, mas não queria concluir sem antes pedir para você deixar uma mensagem para as pessoas que nos assistem. Bem, como a gente está falando de transformação digital, uma das coisas que preocupa é que as empresas que têm baixa ou média maturidade digital, o tempo para elas conseguirem adquirir as capacitações e se preparar melhor é muito maior do que as empresas que já estão na vanguarda.
Então, se eu pudesse dar uma sugestão para as empresas, elas precisam se movimentar o quanto antes. Porque, comparado a um negócio tradicional onde 1, 2 anos era pouco, hoje 1, 2 anos é muito, né? O Uhum. próprio CEO da Microsoft, na última comunicação que ele fez aos investidores, ele disse que a transformação digital evoluiu em 2 anos num período de 2 meses. E esta é a grande, Sim, sim, eu vi isso. viu? Então, esta é a grande realidade. Então, acho que quanto mais as empresas esperam para adquirir esta maturidade digital, mais elas vão sofrer. Então, Uhum. acho que a gente vive num momento de desafiar realmente o status quo, de rever as coisas, e em que cada vez mais esse mundo digital se mostra como o principal modelo de negócio. Não há mais. Uhum. Então, este é o momento para as empresas realmente fazer as mudanças necessárias e se preparar. Porque se demorar 2 anos, se a gente está falando de 2 anos relacionado a 2 meses, a gente Nossa, está falando aí de 12 anos parados se esperar por 2 anos. E talvez muitas empresas não vão conseguir sobreviver diante dessa mudança radical que a gente tem na economia digital. é isso. Muito bom, muito obrigada, Helder. Eu que agradeço pelo seu tempo, sinto honrado pelo convite. Para mim foi um prazer muito grande ter esse bate-papo, essa conversa com vocês. Prazer foi nosso, sem dúvida.